Fernando Diniz. Caraca, vamos lá. Vamos falar de Fernando Diniz aqui nesse vídeo, porque ele anda fazendo as suas peripécias, né? Colocou Jorge como goleiro no treinamento, você vai entender melhor qual é essa situação aqui. Além disso, eu vou mostrar aqui nesse vídeo uma entrevista dada por um jogador do Fortaleza falando sobre ele. Esse vídeo é todo sobre Fernando Diniz, então você deixa o like aqui embaixo enquanto rodar a vinheta do Giro de Notícias para poder acompanhar esse vídeo. Vamos embora. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora pra gente poder falar de Fernando Diniz. E olha, vamos lá, tá? A gente começa com essa notícia dada pelo Marcelo Neves, que é do jornal O Globo, e que assim, isso beira o inacreditável, beira. Mas cara, isso é muito Fernando Diniz. Vamos lá. Notícia sem contexto, pode parecer estranho, vou até dar o título aqui usado, né? Pelo Marcelo Neves, o enunciado utilizado pelo Marcelo Neves no seu próprio tweet. Vamos lá. O Marcelo Neves diz o seguinte: e se Jorge, lateral esquerdo de origem, fosse escalado como goleiro? Fernando Diniz fez esse teste em um dos treinos do Fluminense e deu certo. A história completa, aí ele bota o link da matéria, né? E se Jorge, lateral esquerdo de origem, fosse escalado como goleiro? Basicamente é o seguinte, tá? O Fernando Diniz estava fazendo um treinamento em que era um tipo novo de saída de bola e não estava rendendo, não estava gostando da performance dos goleiros. Os goleiros precisavam jogar com o pé e participar. Vale a lembrança, a gente não sabe muito bem como é o Vitor Eudes, né, com os pés, a gente não tem referência dele jogando o tempo todo. Tem uma coisa ou outra de melhores momentos ali, e dos vídeos dele próprio, mas a gente nunca vai ver ele errando, sempre vai ver ele acertando. E se você pegar o vídeo de Muriel, é capaz de estar lá, Muriel super bem com os pés, e a gente sabe que não era. Pedro Rangel é muito novo também, não dá pra gente especular nada, mas Fábio a gente sabe que não é bom com os pés. A gente sabe que isso é um problema ali de Fábio. Até participa e tal, mas o índice de toques do goleiro com Fábio no time de Fernando Diniz diminuiu. E o time às vezes sentia, eu vou falar isso em outro momento também. Então assim, Diniz tá forçando nesse ponto. E aí, bem, no momento em que Diniz treinava esse tipo de saída de bola e os goleiros, ele não estava gostando, né, do desempenho dos goleiros com o pé, ele coloca Jorge no gol para poder explicar ali para ele o que é para ele fazer, para poder executar a jogada. Assim, eu acredito que não é que os goleiros não estavam entendendo o que era para fazer. Os goleiros estavam conseguindo, porque não é que Jorge é mais inteligente que os goleiros, ele tem mais qualidade no pé. Jorge deu até entrevista na terça-feira lá no CT e ele ainda falou que ele pode ser usado em várias posições. Eu fiquei rindo depois que eu lembrei dessa declaração dele. Ele falou, não, eu tô aqui pra ser usado em várias posições, pode ser usado na ponta, não sei o que. Acho que ele não esperava goleiro. É óbvio que Jorge não vai virar goleiro, é óbvio que a gente sabe disso, mas isso acho que mostra um pouco do que é Fernando Diniz. E assim, esse tipo de situação, ela poderia ser muito complicada para os goleiros, ela poderia causar uma instabilidade gigantesca, mas eu acho que mostra um pouco da diferença de Fernando Diniz no Fluminense. De como esse grupo que tá no Fluminense, não só aí quando eu digo grupo, os jogadores, mas também gestão, diretoria de futebol, parte técnica, fisioterapia, todo mundo compra o projeto do Diniz no Fluminense. E aí numa dessa, o cara entende que é pra ele evoluir, que é pra ele crescer. E essas situações inusitadas, pelo menos no Fluminense, apesar de eu estar aqui falando delas, não são o principal. O que é o principal? Futebol. É falar de bola. E é o que eu gosto de falar aqui no canal, que é falar de futebol dentro das quatro linhas. E a gente vai para um outro tópico, que é uma entrevista dada pelo Lucas Sacha, meio-campista do Fortaleza. Ele dá uma entrevista pro canal Três Canteio, é até um nome diferente, né, do canal, não sei se é assim que se fala, né? Três Canteio, acho que é Três Canteio, né? Três Canteio Podcast. Ele deu uma entrevista e falou sobre a dificuldade de enfrentar Fernando Diniz. Eu vou rodar essa entrevista, logo esse trechinho, logo depois que eu falar que na Bet7k, casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor, você tem a condição de ganhar um PC Gamer
pra poder, ó, o meu PC tá aqui, ó, olha a barulheira que ele tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra você ouvir aí muito bem, quem tá de fone de ouvido talvez tenha ouvido, que é o processador. Ele é bom, mas o processador, o PC Gamer é mais bolado ainda. Um PS5 e um Xbox Series S, eles vão dar, além disso, vários prêmios em dinheiro. E para você concorrer, basta você se cadastrar na Bet7k, no link que tá aqui embaixo, no primeiro comentário, e ir lá fazer uma aposta no valor exato de R$57. O valor tem que ser exato esse. Não é, não, mas eu somei uma de 30 com uma de 30. Não, mas R$57. Faz uma aposta em qualquer modalidade de R$57 e você já tá concorrendo. Torço para que seja alguém que assista aqui no Raiz Tricolor que ganhe. Agora, sim, Bet7k, o link tá aqui embaixo no primeiro comentário. A gente vai falar aqui, ó, eu vou mudar minha câmera de posição só, mas a gente vai falar aqui, vai ver, na verdade, esse trecho do Lucas Sacha. Você tá perguntando, Gabriel, tá, beleza, Lucas Sacha, trecho, cantei podcast, mas o que você tá querendo mostrar? Vamos ver. Bem, que eles estão falando sobre o futebol de Fernando Diniz, e aí o entrevistador tá fazendo a pergunta, o Lucas Sacha vai responder. Vamos ouvir primeiro, que é legal. Como que é enfrentar uma equipe do Diniz? Existe uma preparação diferente? Como que é pra você que tá dentro de campo enfrentar aquele estilo de jogo? Você gosta? É difícil? Como que é? Qual que é vendo de dentro de campo, como que é a sua visão com relação a esse estilo de jogo? Cara, primeiro eu vou na preparação, como você disse. É muito difícil preparar, porque ele tem um estilo de jogo que não é tradicional. Então, que nem o Vojvoda, né? Citando o Vojvoda e a nossa semana de treino, ele estuda muito, ele vê muito o outro time e a gente treina em cima do outro time. Então ele fala, ó, os pontos fortes desse time é isso, e vamos treinar isso. Ó, eles saem jogando dessa maneira, vamos treinar isso. O Diniz era difícil até retratar o que era o Fluminense. Porque é um jogo muito complicado deles. Eles colocam 8 jogadores do mesmo lado da bola, sabe? Você vê, tá os 2 zagueiros, 2 volantes, coisa que ninguém faz. Então a semana era muito difícil de tipo, eles fazem assim. Não, ninguém consegue imitar o que eles fazem. É muito complicado. Você vai pro jogo, cara, você vai mais ou menos tentando imaginar o que eles vão fazer. Mas eles são sempre muito imprevisíveis, assim. Porque ao mesmo tempo que eles juntam muitos jogadores do mesmo lado, tem sempre um abençoado do outro lado. Então você fala, se eles colocam muitos jogadores ali, vamos também, né, como um bloco, vamos pressionar ali. Só que do nada eles viram a bola e tem um cara sozinho lá do outro lado. Então é muito difícil, cara. Também eu falo do Palmeiras porque foi o chacoalho que a gente tomou de 4-0. Foi um jogo bem difícil. Mas os times, as vezes que a gente jogou contra o Diniz, e eu joguei 3 vezes, né, que a gente pegou eles na Copa do Brasil, é muito complicado. É muito complicado, cara, porque eles ficam com a bola o tempo todo. Então eles te cansam, porque você tem que correr muito. Quando você tem a bola no pé, a perna tá inchada, você nem quer ver a bola, você só quer que a bola saia do seu pé. Então foi muito difícil. A gente acabou ainda se virando bem contra o Fluminense, né? Quase tira, né? Sacanearam a gente de uma maneira lá no Maracanã. E no... Tem vídeo aqui no canal mostrando que... Gabriel, mas você é tricolor. Sim. E aí, só porque eu sou tricolor, eu não posso falar que o Fluminense não foi beneficiado. Tem vídeo aqui no canal mostrando que não foi beneficiado no jogo da Copa do Brasil. De que sim, foi tudo perante a regra mesmo. Mas eu entendo o torcedor do Fortaleza. Irrita. Mas, enfim, segue aí. O Brasileirão também a gente perde pra eles 2-1 lá no Maracanã. Mas a gente tava super bem, perdemos um monte de chance. Então, o nosso jogo meio que encaixou. Porque quando a pressão encaixa, é o que acontece. Quando a pressão encaixa, cara, eles não... Antes dele seguir, porque aí ele vai pra um outro ponto, que senão vai ficar muito longe pra eu poder comentar. Primeiro, é o tal do jogo aposicional, quando ele fica elogiando, falando, cara, você não sabe o que vai acontecer, você não consegue entender direito, até você entender, os caras estão com a bola, estão botando 8 de um lado. Isso é o tal do jogo aposicional do Fernando Diniz, que eu já tentei explicar algumas vezes aqui no Raiz Tricolor. E aí é aquela história, né? Uma das coisas que eu mais tenho vontade, eu já insisti, eu encho o saco diariamente para poder tentar uma entrevista exclusiva com o Fernando Diniz, eu viajo direto para poder cobrir o time, enfim, nunca consegui. Por ele tá tudo ok, quem trava é o Fluminense. É tentar entender, é tentar perguntar a ele, porque pós-jogo, mas você não tem a coletiva pós-jogo. Tá, mas o pós-jogo é pra falar do jogo. E aí fica difícil você perguntar coisa de conceito, assim, porque é difícil de entender o futebol do Diniz. E aí eu fico pensando, se é difícil de entender, como que ele consegue explicar isso pros jogadores? Porque é de fato você pegar um bolo, botar de um lado, e aí, como ele falou, e é engraçado que o Lucas Sacha, ele justamente não joga o primeiro jogo, que é a vitória por 1-0 lá no Castelão, gol de Luiz Henrique.
E com o Luiz Henrique era o que o Diniz mais fazia isso, de pegar todo mundo. Aí eu lembro de ficar até irado antes de entender essa parte. Que era, o Fluminense jogava todo pelo lado esquerdo, concentrava muito jogo pelo lado esquerdo, onde ele não tinha Samuel Xavier e Luiz Henrique, que eram dois jogadores que atacavam bem pelo lado direito, né? Nesse jogo especificamente, nem foi o Samuel Xavier o titular. Não lembro exatamente quem foi o lateral direito titular, não. Acho que foi o Iago Felipe. Não sei, mas enfim, tanto faz. Mas o fato era, o Fluminense pegava, botava, jogava pelo lado esquerdo pra quê? Pra ter o Luiz Henrique, ele podia estar sozinho do outro lado, que se ele recebesse a bola no mano a mano, sempre tinha que ficar um lá pra marcar, recebesse a bola no mano a mano, ele ia se dar bem, e num contra-ataque, o Fluminense acabou fazendo um gol contra o Fortaleza. Depois até o Diniz teve que mudar um pouco, né, porque o Matheus Martins não era exatamente esse jogador, teve que deslocar o jogo pro lado direito, aí o Samuel Xavier cresce, começa a jogar bem. Mas é interessante ver essa leitura do Lucas Sacha. E aí é onde eu vou falar do goleiro agora, porque olha o que ele vai falar. Não sabem depois, eles não têm... A gente tava super bem, perdemos um monte de chance, então o nosso jogo meio que encaixou, porque quando a pressão encaixa, é o que acontece. Quando a pressão encaixa, cara, eles não sabem depois, eles não têm um plano B. Se perde, eles não têm um plano B. De tipo, ó, ok, então vamos tentar sair jogando. Se os caras estão, a pressão tá encaixadinha, vamos uma bola longa. Não, eles continuam naquilo. E, cara, a pressão, uma vez que a pressão encaixou, é difícil sair. E eu acho que é onde ele, né, na minha leiga opinião, eu acho que é onde ele peca de não ter esse plano B. Mas quando não encaixa, cara... Aí esquece. Parecia o Barcelona lá de Xavi e Iniesta. Os caras tocam pra todo lado e estão em todo lado, cara. É bem difícil. Enfim, aí depois eles vão pra outro assunto. Aí é legal da gente ver um ponto que é o seguinte. O Lucas Sacha citando quando a pressão encaixa. Não, eu vou até deixar aqui que tem um comentário bom. Foi o que aconteceu com o Atlético Mineiro, foi quando encaixou a jogada do Diniz. E o que aconteceu com o Corinthians na Copa do Brasil foi quando encaixou a marcação do Diniz, que a gente meteu 3-0. A gente pegou exemplo aí. Esse cara é o que falou ali, provavelmente é corintiano. Qual que é a parada, tá? Até assisti um pedaço, assim, não tem nada a ver com o Lucas Sacha, mas então não assisti tudo, mas gostei até do podcast dos caras. Mas qual que é a parada que é interessante de ressaltar sobre essa questão? Ele fala da pressão encaixar. Quando você joga 4 vezes contra um treinador ótimo, que é o caso do Vojvoda, ele vai tentar e vai conseguir achar formas de travar o time que ele tá jogando contra. Ele vai. Porque o Vojvoda é muito bom, o elenco do Fortaleza era bom, razoável, bom, e ele ia conseguir travar. Então o Diniz jogou 4 vezes. E aí, aonde que vem a questão do repertório, que também falta? O Diniz, joga sempre do mesmo jeito? Não. Só que você precisa ter peças para ter repertório. E aí eu volto lá no início do vídeo. O Diniz, por exemplo, não tinha em 2022, ele fez isso tudo sem ter um goleiro que jogasse com os pés. Quantas vezes a gente viu o Fábio com a bola nos pés? Se tratando que é um time do Fernando Diniz. A gente viu 10 vezes ao longo da passagem do Diniz. Muito pouco. Quando a gente tinha Rodolfo lá em 2019... O Diniz não tinha muito repertório, porque todo jogo ele precisava mudar um jogador. Na lateral esquerda tinha Marlon, que ele não gostava. Na lateral direita, ele recebeu de início Ezequiel. Quem lembra de Ezequiel? Meu Deus. Desculpa, até citar Ezequiel vai surgir uma contusão aí, porque eu citei Ezequiel. Assim, ele não tinha muito material. Onde ele tinha repertório? No pé de Rodolfo. E Rodolfo era titular absoluto, porque era um cara com os pés, era espetacular. Em 2022 ele não tinha. O pé de Fábio é nulo. Então... ele vai tentando trabalhar o repertório também aonde ele tem. É fato. Tem chutão. O Diniz, falta repertório ao Diniz. Não acho que seja isso. A pressão do Corinthians encaixou. Tanto que a pressão encaixa, o time começa a faltar repertório para sair por baixo, dificuldade, não tem repertório porque ele perde André e Nonato naquela semana, tem esse detalhe também, né? Que joga com o Wellington e ali como volante, o Wellington e Martinelli, e aí o que faz? Chutão. No chutão, gol do Corinthians. A gente toma gol de chutão. Então, assim, é interessante. Eu gosto desses papos táticos, assim. Acho que isso tende muito a gente a crescer. Eu gravei um vídeo aqui que tem até com bastante visualização. Eu vou ter que gravar de novo, porque teve muitas mudanças no elenco, de como o time de Fernando Diniz deve jogar ao longo do ano, como a gente deve ver, coisas interessantes desse tipo. Devo gravar em breve. Mas é legal ver também jogador de outro time falando sobre isso, né? Sobre a dificuldade de marcação. E uma coisa que é muito interessante também que eles falaram o toque de bola, aquele toque
modorrento de 2019, que era um toque de um lado pro outro, que o time adversário estava parado e conseguia marcar parado, ele não agrega tanto. Agora, esse toque que o Fluminense tem feito de arrastar para um lado, arrastar pro outro, é o que o Lucas Sacha falou. Outro ponto importante também. O vídeo tá ficando longo, mas tem bastante ponto importante. Deixa o pé dos caras cansado. Quando o cara domina a bola, ele tá cansado já. Quando ele rouba a bola, Luiz Henrique, vamos pra alguém de agora, né? Marrone recebeu na ponta, tentou o drible, cruzou pra área, a zaga cortou, tirou de cabeça. Domina o Lucas Sacha na volância do Fortaleza, a coxa dele tá desse tamanho, porque ele tava correndo há 3 minutos marcando. Igual um doido, pra um lado e pro outro. Ele domina, não tem gás pra poder arrastar a bola. Então, por isso, aí vem 2 fatores. Por isso também o toque, levando a bola, trazendo para um lado, aglomera, tá fechado, vira a bola do outro lado, volta a bola pro lado de cá, cansando os caras. E também outro motivo da gente elogiar muito a preparação física do Fluminense. Às vezes até a galera confunde fisioterapia, que é o caso do Filé, com a preparação física, que é do Wagner Bertelli e do Marcos Seixas. A preparação física é o que permite que esses jogadores joguem isso tudo sem se cansar. E a fisioterapia permite que esses jogadores se recuperem rápido caso se lesionem e evitem lesão. O Fluminense é um time fisicamente muito aplicado. Isso faz diferença. Eu espero que em 23 também seja assim. Beleza? Curtiu o vídeo? Então, diz aqui nos comentários. Mais do que apertar o like, diz aqui nos comentários se você curtiu esse tipo de vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!